2 Coríntios, capítulo 4, vamos ler apenas o versículo 18. Nos diz assim a palavra do nosso Deus: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Louvado seja Deus. Irmãos, pode sentar. Aleluia, graças a Deus, louvado seja o Senhor. Queridos irmãos, cada oração que foi feita, os louvores que foi entoado, a palavra que já foi lida nessa noite, ela nos traz uma direção ao nosso coração, para que eu e você possamos entender, meus irmãos, que a nossa caminhada cristã, ela deve ser vivida a cada dia por fé. Precisamos entender que os nossos olhos humanos, eles enxergam muitas coisas, os nossos olhos humanos conseguem ver tantas circunstâncias, tantas dificuldades, coisas que nos assolam, problemas, dificuldades, aflições, sentimentos, enfim, nós vivemos em um mundo que está em caos, falando espiritualmente, e nossos olhos têm contemplado a cada dia todo o mal que há nesse mundo. Nós contemplamos todos os dias as dificuldades, os problemas que aumentam, as responsabilidades, e a cada dia, irmãos, se nós deixarmos com que essas coisas venham tomar posse da nossa visão humana, nós perderemos a principal visão, que é uma visão espiritual. A palavra diz que o cristão, ele não pode andar por vista, mas ele precisa andar por fé. Louvado seja Deus. Quando nós olhamos para algumas realidades da nossa vida, nós nos deparamos com provas, com situações dentro do nosso lar, muitas das vezes, entre a congregação, entre os nossos familiares, e o diabo quer nos fazer compreender que aquilo que está patente aos nossos olhos é uma realidade que nunca vai mudar. O diabo quer nos fazer compreender que o que nós estamos contemplando com os olhos humanos é isso mesmo, nós temos que aceitar. Porém, meus irmãos, como Paulo deixa bem claro nesse texto, nós não devemos atentar nas coisas que se veem. Não podemos dar crédito àquilo que está diante da nossa visão humana, porque quando nós olhamos meramente para as circunstâncias com a visão humana, nós não conseguiremos enxergar o que Deus é capaz de fazer por mim e por você. Louvado seja Deus. Nós precisamos andar por fé. Fé, irmãos, é você dar um passo sabendo que não tem chão, mas Deus preparar um chão para você mesmo. Fé é você saber que vai passar por portas que estão fechadas, mas Deus, Ele vai abrir em teu favor. Em tudo na nossa vida, em toda a área da nossa vida, irmãos, é necessário da minha e da tua parte exercer fé. Porque em Hebreus chega a dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Louvado seja Deus. Você precisa se aproximar dele crendo que Ele existe e que Ele vai te abençoar, que todo aquele que busca Ele, todo aquele que intercede, todo aquele que chora, todo aquele que clama, não ficará sem resposta, mas o Senhor vai trazer resposta. Em Jeremias 33, o Senhor diz: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e profundas que não sabem. Nós precisamos, irmãos, na nossa vida cristã nessa terra, andar movidos por fé. A fé é o combustível que leva o cristão a ter constantemente um coração aceso e inflamado, crendo em toda a promessa da palavra de Deus. Quando você olhar para o seu lar que não é completo no Senhor, você precisa dizer por fé: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Nós precisamos professar a palavra de Deus por fé e com fé. Porque sem fé eu não agradarei ao Senhor.
Porque tudo que nós vamos fazer em Deus ou por Deus, precisa crer. Nós precisamos crer que Ele está no controle de todas as coisas, louvado seja Deus. Quando Paulo diz, não atentando nós nas coisas que se veem, é para você não dar crédito naquilo que está dentro dos seus olhos. Talvez diante de você tem uma luta, uma peleja, à sua volta tem uma circunstância, mas não atente para isso. Coloque os seus olhos no autor e consumador da sua fé, porque é dele que dá a vitória, é dele que dá o socorro, é dele que dá o auxílio, louvado seja Deus. A circunstância quer nos fazer virar incrédulo, mas a fé nos faz crer que o nosso Deus é poderoso, louvado seja Deus. Não podemos dar crédito. Eu sei, irmãos, que falar isso quando tudo está bem parece fácil. Mas quando a gente fala isso, quando nós estamos na prova, quando nós estamos no deserto, quando nós estamos nas circunstâncias difíceis da vida, é aí onde essa palavra ela precisa estar viva dentro de mim e de você. É quando você olha à sua volta, não há esperança de nada, é quando você não vê solução de nada, é quando você vê as coisas tudo dando errado. Aí você diz, eu não posso atentar no que eu estou vendo. Eu não posso dar crédito àquilo que está diante dos meus olhos, porque os meus olhos estão vendo desesperanças, os meus olhos estão vendo problemas, os meus olhos estão contemplando corações duros, os meus olhos estão vendo portas fechadas, mas quando você olha para Deus, e nele você vê a solução de todas as coisas. Porque o nosso Deus, a Bíblia diz que Ele é poderoso para infinitamente fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. Toda a nossa vida, irmãos, seja ela espiritual, no âmbito espiritual, seja no âmbito conjugal, seja no âmbito familiar, seja no âmbito profissional, financeiro, toda a nossa vida precisa ser exercida debaixo de fé. Fé, você crê que as coisas podem até sair do seu controle, mas nunca vai sair do controle de Deus. Abraão, quando foi chamado, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Como é que um homem pode ouvir uma voz que nunca tem ouvido e obedecer a essa voz e sair do seu cantinho, sair do seu aconchego familiar e ir para uma jornada sem saber para onde ia? Mas a Bíblia diz que Abraão foi considerado e é considerado como o pai da fé. Tudo foi dado a ele por causa de fé. As vitórias, os livramentos, os milagres, as promessas. Um homem velho seria pai de nações, uma esposa velha, o vento já não gerava mais, mas o Senhor disse, eu vou fazer. O Senhor disse, o homem não pode, mas eu vou fazer. E nessa última hora, meus irmãos, nós precisamos ficar com a voz de Deus, porque o que Deus disse, Ele faz, porque não é homem para que minta. Nós precisamos nessa última hora abraçar essa palavra como nós nunca abraçamos, porque ainda estamos vivendo regalias, mas os dias finais se aproximam, as lutas se levantarão, e talvez alguns aqui estejam em lutas, em batalhas, nos lares, às vezes a batalha é no seu interior, é tantas pelejas que se levantam, e eu e você não podemos atentar para essas coisas. Sabe por quê? Porque o Senhor nos ensina a olhar para Ele. O Senhor nos ensina a caminhar no deserto, dando glória a Ele. O louvor que foi entoado aqui, a santidade do Senhor, nos proclamou nessa letra que enquanto eu e você vamos adorando, cadeias vão se quebrando. Enquanto eu e você vai adorando, o Senhor vai agindo no nosso lar e em nosso favor. Porque quando o nosso louvor e adoração chega diante de Deus, Deus nos faz entender, irmão, que tudo que expressamos a Ele em gratidão não é nada comparado àquilo que Ele há de realizar na minha e na tua vida. Nós precisamos entender que o tempo que nós estamos vivendo nessa terra deve ser vivido para louvor e glória do Senhor. Você tem suas guerras, mas guarda essa palavra, não atentamos nós
Não é o mundo, é nós, é a igreja, é aquele que conhece o Senhor, é aquele que tem uma experiência com o Senhor, é aquele que já viu em tantos momentos Deus agindo, Deus fazendo, Deus multiplicando, Deus operando, Deus livrando. É Ele que vai continuar fazendo nas nossas vidas. Agora Ele quer achar em mim, você, fé. Ele quer ver fé. Tem irmãos aqui que tem a esposa que não está na presença ainda. Tem irmãs aqui que o esposo não está na presença ainda. Mas o que é que deve estar diante da visão dos irmãos? A circunstância ou a fé? Eu sei que não é fácil. Eu sei que é estreito. Mas a fé nos levará a viver coisas grandes em Deus. Aleluia. Não atendendo nós das coisas que se veem, mas as que se não veem. Por quê? Porque as que se veem são temporais, são passageiras, são momentâneas, mas as que se não veem são eternas. Louvado seja Deus. Paulo está trazendo um ensinamento para a igreja, e o Espírito está trazendo para mim e para você, que a nossa visão precisa ser não uma visão terrena, circunstancial, mas uma visão espiritual no Senhor. Porque tudo que vemos aqui irá passar, a sua luta vai passar, os seus problemas vão passar, mas o que Deus tem preparado para nós é a eternidade. Tudo é só um momento, é só um momento. Nós precisamos crer que toda luta, toda prova, ela tem seu início e ela tem o seu fim. Amém, meus amados? Amém. Lembre-se disso, que as coisas que nós vemos são temporais, são passageiras. O problema é que hoje você vê, amanhã provavelmente ele não vai existir mais. Agora os seus olhos precisam estar fitos no Senhor. Aquilo que para nós hoje talvez é derrota, se nossos olhos estiverem em Deus, amanhã será vitória. Aquilo que para nós parece perca hoje, se nós estivermos com os olhos do Senhor, o Senhor nos fará entender que amanhã é vitória, é ganho, é bênção, é propósito do Senhor. Louvado seja Deus. Porque tudo que você vê, toda luta, toda circunstância, tudo que há nesse mundo é temporal, é passageiro. Mas aquilo que os meus olhos humanos não conseguem ver, isso é eterno, isso é sobrenatural. E a fé, irmão, não é algo que vem do homem. A fé não emerge do coração do homem. A fé não é racional. A fé é algo sobrenatural. É algo que é gerado em mim e em você. Por isso que a palavra diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quanto mais nós damos crédito à palavra, mais fé será gerada no meio do teu coração. Quanto mais ouvimos a voz das circunstâncias, mais a incredulidade reinará. Mas quanto mais nós vamos ouvir a voz de Deus, mais a fé crescerá dentro de nós. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Uma mulher que padecia há 12 anos, perdendo vida, perdendo sangue, debilitada, afastada da sociedade, porque era considerada como uma mulher impura, imunda. Mas teve um momento que ela ouviu falar de Jesus. Vocês não estão entendendo que tudo é pelo ouvir? O que nós ouvimos pode nos destruir ou pode nos levantar. Eva ouviu a voz da serpente e foi a destruição dela. Jesus ouviu a voz, desobedeceu e foi a vitória não só dele, mas nossa. Louvado. O que nós estamos ouvindo é o que vai nos manter de pé. Não podemos dar ouvido às circunstâncias. Talvez você olhe para um familiar, olha para o problema. Senhor, não tem jeito para você. Você já está estabelecendo a sentença. Não tem jeito. Senhor, eu não posso fazer nada. Eu não sei fazer nada. Mas o Senhor sabe e pode todas as coisas. Lembra do rei Josafá, quando estava numa grande luta, quando os reis se juntaram e vieram contra ele em uma batalha, e Josafá temeu, teve medo, porque o exército era grande. O que foi que Josafá fez? Foi buscar o Senhor. E chegou o momento que o rei Josafá disse: Senhor, os meus olhos estão postos em ti. Eu não consigo vencer, eu não sei como fazer, o inimigo é grande, é poderoso, mas eu sei que o Deus ofensivo é sobre todas as coisas, pois que nele eu
aconteceu com Josafá? Vitória. Deus deu vitória. O Senhor disse a Josafá: parai e veja o livramento do vosso Deus. Essa peleja não é vossa, mas o vosso Deus pelejará. Nós temos que entender, meus irmãos, que todas as guerras que você enfrenta, o Senhor peleja por nós. Nós não estamos vendo no âmbito espiritual talvez o que está acontecendo, mas pela fé. A fé é o que nos faz enxergar o que nossa visão humana não enxerga. A fé é a certeza, irmãos, das coisas que se esperam. Precisamos ter certeza. Quem aqui já viu a Jerusalém Celestial? Ninguém. Quem aqui já viu Jesus em pessoa? Ninguém. Mas há uma fé dentro de nós que diz: um dia nós veremos Ele face a face. Porque a palavra nos dá essa garantia, porque a palavra nos dá essa promessa, e se nós cremos na palavra, pode ter certeza, ela há de se cumprir um dia sobre a nossa vida. Enquanto isso não chega, nesse mundo é de fé em fé. Amém? A mulher do fluxo de sangue ouviu falar de Jesus, e quando ela ouviu falar de Jesus, foi gerado no coração dela fé. E ela disse: eu vou tocar, e se eu tocar, eu ficarei curada. Ela disse isso depois que tocou ou antes que tocou? Antes. Fé é você professar antes de acontecer. Fé é você crer antes de acontecer. Tomé creu porque viu. Jesus, bem-aventurados que não viram, mas creram. Talvez você não está vendo ainda, mas se você crer, você alcançará. Porque tudo é possível ao que crê, louvado seja o Senhor. Amém, meus irmãos? E aquela mulher tocou, e ela foi curada, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Em 2 Reis, eu queria trazer uma experiência do profeta Eliseu. Em 2 Reis 6, 15, 17, fala de uma grande luta, o qual o profeta ali estava enfrentando, uma perseguição, um exército inimigo queria matá-lo, e armaram uma cilada. Logo cedo pela manhã, a Bíblia diz que o servo de Eliseu se levantou, e quando abriu ali a visão ao seu redor, eles estavam cercados de um exército inimigo. Eram números grandes. E ali o servo de Eliseu chama Eliseu e diz: agora, o que será de nós? Só tem nós dois. Olha o tanto de cavalos, de carros, de soldados, de lanças, de espadas. E o profeta saiu e disse: não se preocupa não, menino. Temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com ele, louvado seja Deus. A visão do servo de Eliseu era uma visão humana. Ele estava atentando por aquilo que ele estava vendo. Eliseu estava vendo as coisas celestiais. Enquanto o servo de Eliseu via a peleja, Eliseu via o livramento. Enquanto o servo via a luta, Eliseu via a vitória. Enquanto a visão do servo era para baixo, a visão de Eliseu era para as coisas do alto, louvado seja Deus. Nós precisamos compreender e entender, irmão, que o Senhor do céu e da terra, o Todo-Poderoso, Ele é conosco todos os dias. Aleluia. Meu mal te atingiu hoje, irmão. Meu mal chegou na tua casa, nem uma praga, nem uma cilada, porque Deus, Ele foi, é e sempre será contigo. No meio aos incrédulos, no meio àqueles que atentam para o que estão vendo, você precisa ser diferente. Quantas pessoas estão como esse servo de Eliseu, com uma visão terrena? É só lamento, é só luta, é só problema, é só dificuldade. Mas quando alguém chega perto de alguém que tem uma visão de Eliseu, irmão, fica sossegado. Eu sei que tem a prova aí, eu sei que não é fácil, está difícil, mas o Senhor está conosco. Mas o Senhor nos sustentará, mas o Senhor nos dará vitória, porque Ele é Deus de vitória e não Deus de derrota. Apenas vamos estar compromissados com a sua vontade. E aí
diante dessa palavra que o profeta disse, mais são os que estão conosco. Eu fico imaginando o servo de Eliseu olhando de um lado e do outro, só tem eu e tu e eu. Cadê os outros? Porque a visão que atenta para o que vê não consegue enxergar o espiritual. Quando nós atentamos para o que está à nossa volta, não conseguimos enxergar o agir sobrenatural de Deus. É você olhar para a circunstância, está aqui, se eu estou vendo, mas a fé já está me fazendo enxergar outra coisa no lado do Senhor. Aleluia. A fé está me fazendo enxergar o sobrenatural. A fé está me fazendo enxergar o que só Deus pode e irá fazer. Bendito seja Deus. E aí o texto diz, irmãos, que Eliseu, ele resolve orar ao Senhor para que Deus abrisse a visão do seu servo. E foi isso que aconteceu. Eliseu ora e o Senhor abriu os olhos do seu servo, do moço. Quando Deus abriu os olhos dele, ele viu que havia ao redor de Eliseu. O texto diz isso: estava ao redor de Eliseu carruagens, cavalos e um exército celestial. As pessoas precisam ver, irmãos, que sobre a minha e a tua vida existe uma proteção celestial, existe uma segurança do céu, existe a mão de Deus estendida, irmão. Nenhum exército inimigo, nada do diabo poderá nos tocar se Deus estiver conosco. O inimigo vai arquitetar, vai maquinar, vai, mas o céu está conosco. Os anjos estão ministrando em nosso favor. O Senhor da guerra, dele a peleja, louvado seja Deus. Amém, meus amados? Amém. Precisamos crer e confiar nessa palavra, porque o que você vê hoje é terreno, é passageiro. Não atente para isso, não atente para o problema, não atente, não dê crédito, mas tenha fé que o Senhor é poderoso. Amém? Eu coloquei aqui mais uma experiência bíblica. Paulo diz em 2 Coríntios 5,7, como eu já citei, que nós não devemos viver por vista, mas viver por fé. Tiago 1,3 diz que a prova da vossa fé produz perseverança. A minha fé, a sua vai ser provada, mas ela gerará experiência e esperança. Em 1 Samuel capítulo 17, fala da experiência de um homem chamado Davi, um homem moço, jovem, ruivo, que não tinha um porte físico tão forte como Saul tinha, que não era homem que vivia nos exércitos, na batalha, brigando com espada por lança, cuidava das ovelhas do seu pai, mas diante de um afronto de um gigante chamado Golias, quando Davi vai descer aos seus irmãos que estavam em batalha para levar alimento, no momento que Davi chega, Deus permite o seu momento que Golias se levantava para afrontar o povo de Deus, e o povo tremendo, o povo com medo, o povo assustado, o povo apavorado. E Golias pediu um homem, dá-me um homem para que peleje comigo. E Davi, quando viu aquilo, ficou revoltado. Que esse circunciso que afronta os exércitos do Deus de Israel. E ele se dispõe a pelejar. Pela lógica humana, irmãos, Davi levaria uma surra. Havia uma desigualdade grande física. Havia uma desigualdade grande em termos de armas de guerra. Havia uma desigualdade grande em termos de experiências de batalha. Porém, ninguém sabia que Davi estava em vantagem, porque Davi não estava atentando no que estava vendo, mas Davi estava vendo o sobrenatural de Deus na vida dele. Um homem de experiência que venceu o urso, venceu leões, e disse: eu vou fazer do mesmo jeito com esse incircunciso. Porque ele vem contra mim com lança, com espada, e eu vou contra ele em nome do Senhor dos exércitos, louvado seja Deus. Davi sabia: quem me dará a vitória não é eu, é o Senhor a quem eu sirvo. E você precisa entender: quem vai te dar a vitória, quem vai fazer milagre, quem vai agir na tua causa, não é o homem, mas o Senhor Todo-Poderoso. Creia nisso, porque Ele é poderoso. Amém? Enquanto todos achavam que Davi ia ser estraçalhado, Davi foi vitorioso. Enquanto todos achavam que Davi ia ser derrotado, Davi fez aquilo no Senhor que ninguém teve coragem de fazer. Se eu e você tiver em Deus,
nós faremos coisas grandiosas para que Deus seja glorificado na nossa vida, para que as pessoas à nossa volta vejam que o Deus a quem eu e você serve é o único e verdadeiro Deus. Louvado seja. Aleluia. Precisamos ter fé no Senhor, precisamos ter fé no Senhor Jesus, na sua palavra. A mulher do fluxo de sangue ouviu a palavra de Jesus e ela creu, e isso trouxe para ela resultado de milagre. Precisamos ter fé nessa palavra. Lembra do centurião, o homem que foi buscar Jesus, pedindo uma bênção para o seu servo, e o Senhor disse: não precisa ir na minha casa, eu sou homem de autoridade. Eu digo a esse vai, ele vai. Eu digo a esse vem, ele vem. Se eu dizer uma palavra, meu servo será curado. E o Senhor disse: nunca achei tanta fé assim, que fé é essa? Que fé é essa? E o Senhor disse: vai, está curado. E o que foi que aconteceu? Foi curado, porque umas palavras só bastam. Uma palavra só do Senhor Jesus pode mover todas as coisas, e é nessa palavra que eu e você precisamos estar firmados. Quando a adversidade chegar, quando a luta chegar, quando a batalha se levantar, essa palavra deve nos manter de pé, crendo em quem nós temos servido. Paulo disse: eu sei em quem tenho crido, e que Ele é poderoso para guardar o meu depósito em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. Essa palavra, ela é essencial para a minha e para a tua. Amém? Precisamos crer intensamente. Estevão, outro exemplo que eu coloquei, um homem de fé, um homem que enquanto estava sendo apedrejado, à beira da morte, enquanto as pessoas com ódio o apedrejavam, o matavam, a Bíblia diz que ele olhou para os céus e viu os céus abertos, porque a fé não vai levar você a ver o que está embaixo, a fé vai levar você a enxergar o que está em cima. Aleluia. Nós precisamos crer e confiar que na adversidade da vida, uma fé nos levará a crer e enxergar o auxílio que vem do céu. Talvez o auxílio, o socorro não será como eu ou você quer, mas sempre vai existir o socorro e o auxílio do Senhor. Amém? E enquanto estamos na prova, vamos passar ela dando glória a Deus. Aleluia. Em Mateus 14, 28, 31 diz que Pedro estava no mar, Jesus aparece andando sobre as águas, e Pedro diz: Senhor, se é tu mesmo, manda-te ir contigo. Jesus vem, e a Bíblia diz que Pedro andou sobre as águas. Gostamos de falar que Pedro afundou, mas esse afundou, ele andou. Ele andou. E ele só andou uma vez não. Ele andou na ida e andou na volta do vaso do Senhor. O afundar são circunstâncias que nós estamos sujeitos a passar, mas quando nós estamos afundando, nós clamamos e o Senhor está sua mão e nos livra do vaso do Senhor. Pedro não apenas andou sobre as águas, Pedro andou sobre uma palavra, porque o Senhor disse: vem. E quando o Senhor diz vem, pode ir. Quando o Senhor dizer vai, pode ir. Quando o Senhor dizer faz, pode fazer, porque Ele se responsabilizará pela tua vida. Sobre a palavra devemos andar. Amém, meus irmãos? Eu queria encerrar número 14, com essa experiência de 12 espias que foram espiar a terra prometida. Entre esses 12, um de cada tribo. Estavam dois homens que a Bíblia cita, Josué e Caleb. Esses 12 homens viram a terra, viram que a terra era boa, o fruto era bom, mas era terra de gigantes, havia guerreiros, havia exércitos inimigos. E quando esses 12 homens voltaram, a Bíblia diz em número 14, que 10 voltaram desanimando o coração do povo, ao ponto que todo Israel ficou com o seu coração desfalecido. Mas Josué e Caleb, eles permaneceram crendo no que eles tinham ouvido da parte do Senhor. E eles disseram: se o Senhor se agradar de nós, Ele nos porá nessa terra. Amém? Amém. Tanto os 10 como os 12 enxergaram a mesma coisa. Talvez você vai orar e vai enxergar a mesma coisa, humanamente falando. Mas se você estiver debaixo de fé, a fé levará você a enxergar outra coisa além.
Os 12 viram a mesma coisa, mas 10 não voltaram desanimados, nem desanimando ninguém. Não se deixe se desanimar. Não deixe ninguém desanimar a sua fé. Não deixe ninguém tirar certeza do que Deus vai fazer. Porque muitas vezes nós estamos crendo tanto no Senhor e vai ter pessoas a se levantar. Ah, mulher, bora mais não. Ah, não tem jeito não. Ah, deixa de ir para a igreja. Ah, para que buscar Deus? São aqueles que estão para desanimar a nossa fé. Os 10 desanimaram o povo. Josué que lá permaneceu. Seja aquele que permanece. E a Bíblia diz que toda a congregação se levantou para apedrejar Josué e Caleb, por causa da fé deles, por causa da posição deles. A maioria, irmãos, não quer crer. A maioria quer lamentar. A maioria quer desanimar. Mas a minoria que permanece crendo, Deus honrará, louvado seja o Senhor. Quando o povo se levanta para querer apedrejar Josué e Caleb, diz que a glória de Deus desceu na nuvem e o Senhor se manifestou naquele lugar. Porque o Senhor é aquele que peleja pelos seus. O Senhor é aquele que trabalha em favor dos seus. Vale a pena permanecer crendo, vale a pena permanecer sendo fiel, vale a pena permanecer com esperança que Deus há de fazer no momento certo, na hora certa, para que Ele seja glorificado. Aleluia. Vale a pena. Romanos 14, 17. É o único texto que eu queria que os irmãos abrissem para a gente acompanhar essa leitura. É um texto muito lindo, profundo e que traz um ensinamento muito grande para a nossa vida. Romanos 4, 17. Abraão, ele creu contra a esperança. Amém? Romanos 4, 17 diz assim: como está escrito, o Pai de muitas nações te constituiu, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem, o qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito Pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, louvado seja. E foi fortificado na fé, dando glória a Deus.